Agora, a FMZ faz uma conexão entre você e os assuntos da atualidade. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Programa Conexão. Apresentação e produção, Edésio Peterle. Trabalhos técnicos, Magno Nogueira. Olá, ouvinte da Rádio FMZ, bom dia. Estamos no ar com o programa Conexão. E o tema do nosso programa de hoje são os direitos trabalhistas. O que é preciso saber? O Dia do Trabalho, ou o Dia do Trabalhador, é comemorado anualmente em 1º de maio em diversos países do mundo. O Dia do Trabalho é feriado nacional no Brasil, em Portugal, na Rússia, na França, Espanha, Argentina e em outras nações do mundo afora. Essa data representa o momento que os empregados e as empresas têm para refletir sobre as legislações trabalhistas, normas e demais regras do trabalho. Nessa data também é homenageada a luta dos trabalhadores que reivindicaram por melhores condições trabalhistas. Para falar sobre direitos trabalhistas, direitos do empregado, nós convidamos o advogado Francisco Calimã. Além de advogado, Francisco é conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil no Espírito Santo, a OAB, e também proprietário do escritório Advocacia Calimã. Seja bem-vindo ao programa Conexão, Francisco. Bom dia, Désio. Bom dia, rádio ouvintes da Rádio FMZ. Recebo o convite com muita honra. Espero estar aqui contribuindo para que todos possam estar muito bem informados a respeito do tema. Antes de começarmos nossa entrevista, nós vamos para um rápido intervalo, mas já voltamos. Fiquem conosco. Conexão. Apresentação, Edésio Peterle. Estamos de volta com Conexão aqui na Rádio FMZ e o tema do programa de hoje é Direitos do Trabalhador. O que é preciso saber? Nosso entrevistado é o advogado Francisco Calimã. Francisco, mais uma vez, bom dia. E na primeira pergunta, eu gostaria que você esclarecesse aos ouvintes o que são os direitos trabalhistas e para que eles servem. Então, Edésio, os direitos trabalhistas, eles são direitos de cunho eminentemente social. Eles foram criados para proteger o trabalhador. A definição clara do direito do trabalho, você vai encontrar de várias maneiras na doutrina trabalhista, no direito de maneira geral, mas o direito do trabalho é a ciência jurídica que regulamenta as relações entre empresas ou pessoas físicas que empregam e os seus respectivos empregados, aqueles que prestam o seu serviço, aqueles que empreendem o seu serviço numa atividade que é, número 1, onerosa, número 2, cedida sob subordinação, número 3, pessoal, prestada de maneira pessoal, e número 4, com habitualidade. Constantemente a pessoa presta aquele serviço. Para que serve o direito do trabalho? O direito do trabalho ele serve para intervir nas relações empregador-empregado para regulamentar o atendimento ao que se encontra positivado na lei, o que se encontra descrito na lei. Ótimo, Francisco. E agora eu gostaria que você apontasse quais são as principais diferenças entre um trabalhador contratado por carteira assinada e um servidor público. Existem muitas diferenças, obviamente. Mas aqui eu vou pontuar aquilo que é mais relevante e o que mais chama a atenção das pessoas. O serviço público, ele geralmente a maioria das relações entre os entes públicos e seus empregados, seus servidores, ela se inicia com um concurso público. Então o concurso público, ele dá à pessoa o que nós chamamos de estabilidade no emprego. A estabilidade, ela gera um efeito na relação de emprego da seguinte maneira: o empregado, ele não pode ser dispensado sem que exista uma causa, um motivo. É por isso que se fala muito que o servidor público, o empregado público, ele não pode ser mandado embora, né? Na verdade ele pode, só que o leque de opções para o empregador, para o empregador, que eu digo, o prefeito, né, o governador, o presidente,
ou outro membro de um ente federativo, ele é mais restrito. Então você não consegue dispensar a pessoa, romper o vínculo de emprego sem que exista uma justa causa. Então, assim, é muito comum você ouvir falar que o empregado público, né, o servidor público, ele foi desligado da função dele depois de um PAD, né, de um processo administrativo disciplinar. Acontece, lógico que acontece, mas é muito mais difícil do que a condição do empregado particular. A relação de emprego em âmbito particular, ela pode ser rescindida de várias formas possíveis, e a mais comum é a rescisão sem justa causa. O empregado, né, o empregador, pretendeu rescindir o contrato de trabalho sem justa causa, mesmo que não haja um motivo para aquilo, ele pode rescindir a relação sem justa causa. O que mais é relevante de diferença nessas relações? É muito comum que o empregado público, o servidor público, ele não possa discutir seus direitos na Justiça do Trabalho. Por quê? Porque o empregado público, geralmente, ele é regido. Eu falo geralmente porque existem hipóteses em que não, mas na maioria das vezes ele tem uma legislação própria que rege a função dele, que rege o trabalho dele. Então, assim, quando existe esse tipo de legislação, é muito comum que essa legislação ela remeta os dissídios, né, os problemas trabalhistas para a justiça comum. Então, assim, são duas justiças diferentes. Para aqueles que nos ouvem, às vezes não vão saber diferenciar por que é justiça comum e justiça do trabalho. A justiça do trabalho é uma justiça especializada, ela só lida com aquilo. Então, os servidores, os juízes, eles trabalham apenas sob aquela perspectiva de regulamentar as relações de emprego entre as pessoas. Já a justiça comum não, a justiça mais ampla. Ela abrange desde questões de família até questões criminais e passam por questões trabalhistas também, nas hipóteses em que eu estou elencando aqui. Quando existe, por exemplo, um empregado público que é regido por uma legislação própria que remete as discussões para a justiça comum. Um bom exemplo, inclusive, é o do município de Vila Nova do Imigrante, que acho que de 2014, salvo engano, para cá, os servidores passaram a um regime estatutário. As discussões relativas às relações de emprego dos servidores do município de Vila Nova ocorrem perante a Justiça Comum de Vila Nova do Imigrante e não na Justiça do Trabalho. Agora nós vamos fazer uma pausa para um rápido intervalo, mas já voltamos com o programa Conexão. Voltamos com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e hoje estamos conversando sobre os direitos trabalhistas. Recebemos aqui o advogado Francisco Calimã. Francisco, sobre o trabalho além da carga horária diária, como podemos entender a hora extra e o banco de horas? Vamos lá, boa pergunta. Inclusive, grande parte dos problemas trabalhistas, eles nascem na existência de uma sobrejornada, né, de uma jornada extra, né, uma hora extra. Para eu falar de hora extra, primeiro eu vou falar sobre o que a lei fala sobre jornada de trabalho. A legislação fala, nesse ponto, né, nem a CLT, né, a Constituição mesmo, ela diz que o trabalho, que a jornada de trabalho, ela deve ser ao máximo de 44 horas por semana e 8 horas por dia. O que é isso? Uma soma simples. De segunda a sexta-feira, são 8 horas por dia. Então, são 5 dias vezes 8 horas, vai dar 40. E aos sábados é uma jornada de 4 horas para somar 44 horas semanais. Essa é a jornada básica, é aquela que todos partem dela como raciocínio para pensar em jornada de trabalho. Algumas áreas regulamentam jornadas menores. Por exemplo, a jornada do advogado antiga, a jornada do advogado que sempre se fala, é de 4 horas semanais, 4 horas diárias, desculpa. Alguns serviços públicos regulamentam em suas legislações jornadas menores, jornadas de 60 horas, de 30 horas, jornadas de 40 horas, enfim. Mas a jornada básica, e eu digo do trabalhador do setor privado, que é o que mais abrange a gente aqui, de 44 horas semanais. 8 horas de segunda a sexta e 4 horas no sábado. Existe ainda, por exemplo, né, eu continuo citando exemplos, o trabalhador da construção civil,
que tem uma jornada regulamentada em acordo coletivo de trabalho entre sindicatos, para que os trabalhadores da construção civil não trabalhem aos sábados, eles aumentam a carga horária da seguinte maneira. Aumentam, digo, no dia, né? São 9 horas de segunda a quinta e 8 horas na sexta-feira. A soma, se você observar, dá o mesmo. Esse tipo de alterações, de adaptações, nem alterações, é muito comum. Isso é a jornada de trabalho. A jornada de trabalho é aquela que a legislação prevê, que você deveria trabalhar mais ou menos naquele ritmo. Isso é por quê? É uma questão até científica. É o ciclo circadiano da pessoa. Você acorda, você trabalha um terço do dia, você tem lazer um terço do dia e você descansa um terço do dia, sempre usando a fração de 8, né? 8 horas trabalhando, 8 horas descansando, 8 horas de lazer. Esse cálculo, ele remete ao quê? É impossível você fazer uma hora além de 8? Não, você pode passar de 8. Quando você passa de 8 horas por dia, que eu estou só usando a jornada de 8 horas, você vai passar a receber um adicional. A Constituição Federal fala que esse adicional é de 50%. Por exemplo, se o seu salário, vou fazer uma conta básica para que todos entendam. Se o seu salário é R$1.000, vou dar um exemplo, você pega 1.000 e divide por 220, você vai achar o valor da hora do seu trabalho. Quanto vale essa hora? Vamos supor, eu não vou acertar a conta aqui, óbvio, vamos supor que a sua hora seja R$10. Cada hora trabalhada no mês sua vale R$10. A legislação fala que a hora extra ela vai receber um acréscimo de 50%. Então ela vai passar a valer R$15. Entendeu? O que é o banco de horas? O banco de horas decorre de um início de negociação entre empresa e empregado. Às vezes você faz uma hora extra, que é comum nas relações de emprego, de você passar 2 horas na segunda-feira. Como você fazer isso para você equilibrar as coisas sem que esse adicional ele cause impacto na folha de pagamento da empresa no final do mês? Você tira 2 horas no dia seguinte, tira 2 horas na semana seguinte, faça uma adaptação na jornada de trabalho, retira um dia de trabalho, por exemplo, vamos deixar somar quantas horas você trabalhou extra e vou retirar um dia seu num dia de menor fluxo de trabalho. Então, assim, isso é o banco de horas. É lógico que o banco de horas ele vem passando por um maior protagonismo depois da reforma trabalhista de 2017 para cá. Antigamente, o banco de horas, para você fazê-lo, precisava de toda uma autorização de sindicato e tal. Hoje, você consegue fazê-lo diretamente entre empresa e empregado, apenas com a regulamentação básica, né? Fazer uma documentação para que isso possa ficar bem apalavrado, né? Se a palavra coloca no papel, fizemos isso, tem um controle de jornada, olha aqui, na segunda-feira você trabalhou 2 horas a mais, então na terça-feira eu estou te tirando 2 horas aqui para que fique equilibrado, você continue sempre numa soma que dê a margem legal. Francisco, atualmente, como ocorre o processo de demissão? Quando é que o trabalhador tem direito a benefícios e quando ele não tem? E quais são esses benefícios que o trabalhador terá ao ser demitido ou pedir demissão? A demissão é um ato do empregado para a empresa. O empregado chega para o empregador e fala assim: senhor empregador, eu quero parar de trabalhar. O que acontece nesse sentido? O empregado, ele é obrigado por lei a comunicar previamente a sua intenção. Isso se chama aviso prévio. Quando ele comunica antes, é para que a empresa vá atrás de uma pessoa para substituir aquele empregado que está saindo, certo? Esses 30 dias de aviso prévio, eles podem ser trabalhados inclusive com diminuição de carga horária, levando em consideração que o empregado que está saindo, ele vai precisar também se adaptar a uma nova realidade. Quando ocorrer a ruptura, né, a ruptura da relação, quando ele parar de fato trabalhar, em 10 dias a empresa vai precisar pagar ele o quê? O 13º proporcional, as férias proporcionais, e nesse caso em que ele pede demissão, que ele está pedindo demissão, ou o empregado está pedindo demissão, ele não vai sacar o fundo de garantia dele. O que é o 13º proporcional e o que são as férias proporcionais? 13º é a chamada gratificação natalina, aquele valor, aquele salário a mais que você recebe no fim do ano. Só que você não está pedindo, quando você pede demissão,
Você não tem hora certa, né? Você pode pedir lá em julho, por exemplo. Então, em julho, você já tem um cômputo proporcional de gratificação natalina, que é o quê? São, sei lá, os 7 meses que você trabalhou desde quando você recebeu a sua última gratificação natalina, o seu último 13º. Então, esse valor proporcional, ele vai ser pago na rescisão para o empregado. A mesma coisa são as férias, é o mesmo mecanismo. As férias você tirou em determinado ponto lá do mês, do ano, né? E a partir daquele momento, você vai precisar recebê-la também. Então, se você vai receber as suas férias, você vai receber também proporcional desde a última vez que você retirou as suas férias. Esses valores eles vão para um termo chamado termo de rescisão de contrato de trabalho, que é pago junto com o aviso prévio. O aviso prévio também é o salário que ele vai receber naquele mês a partir do momento que ele comunicou que vou sair. Basicamente são esses direitos que o empregado que pede demissão e o empregado que é dispensado, né? Que a empresa dispensa ele. Agora nós estamos no caminho inverso. A empresa que quis diminuir o seu quadro de empregados ou não quer manter a relação com aquele funcionário, chega para ele e fala assim: meu amigo, olha só, infelizmente nós não vamos precisar do seu trabalho mais. Acontece aí, vou começar pelo aviso prévio. O aviso prévio tem o mesmo mecanismo, só que é do avesso. A empresa tem que dar ao empregado um aviso prévio. Esse aviso prévio ele é de no mínimo 30 dias. Esses 30 dias é para quê? Para o empregado procurar outro emprego, tá vendo? É o mesmo mecanismo, só que ele se inverte. E ao fim desse período de aviso prévio, ele vai receber os mesmos direitos que eu estava dizendo antes, né? O 13º, as férias, o aviso prévio, e além disso ele vai poder sacar o seu fundo de garantia. O que é isso? O fundo de garantia é aquele depósito mensal que se faz numa conta vinculada na Caixa Econômica Federal, né? Aquilo representa o quê? 8% da sua remuneração. Todo mês vai lá, 8% da sua remuneração vai lá para a Caixa Econômica todo mês. Aquilo cria um volume financeiro, aquele volume financeiro, quando você é dispensado do emprego, você pode recebê-lo com um acréscimo de 40%. Então, uma conta básica, você tinha R$1.000 na data da sua rescisão, você tinha R$1.000 de saldo no seu fundo de garantia, você vai receber mais um acréscimo de 40%, você vai sair com R$1.400. É a chamada multa rescisória, as pessoas chamam muito de multa rescisória. E sim, é um direito que o trabalhador recebe no momento da rescisão. Além disso, o seguro-desemprego, que é uma verba que tem uma conotação diferente, uma conotação social, para segurar o empregado que está em condição de desemprego involuntário, e por isso que eu estou falando apenas na hipótese de a empresa mandá-lo embora, que ele vai poder se habilitar perante o governo, né, perante o Ministério do Trabalho, agora o Ministério da Economia, para poder receber parcelas proporcionais ao período de contrato de trabalho que ele teve. Um contrato mais curto, você tem parcelas menores, um contrato mais longo, você tem parcelas maiores, salvo engano, são 6 parcelas hoje. Basicamente, seriam esses os direitos trabalhistas discutíveis. Óbvio, eu vou um pouquinho além da sua pergunta. Mas depois que terminou a relação, a pessoa tem mais direitos para questionar? Sem dúvida. Terminou a relação, você tem um período de 2 anos do fim da relação para você questionar qualquer direito relacionado ao vínculo de emprego que você teve. Por exemplo, a hora extra, né? Vamos remeter a pergunta que você me fez. Na rescisão pagou tudo bonitinho e tal, estava certinho, mas ao longo do período era comum eu trabalhar em jornada de 12 horas por dia. Vou dar um exemplo, né, grosseiro. E nunca me pagaram aquele adicional, nunca me foi pago aquele adicional. Você tem 2 anos da data da rescisão para poder discutir esse acréscimo de jornada que você tinha que você não recebia. E da data que você ajuizar a ação, você só pode alcançar 5 anos para trás. São duas regras básicas para discutir direitos, né? Eu estou ampliando um pouco a resposta, mas porque uma coisa são direitos da rescisão do trabalho e outra coisa são direitos trabalhistas, que são gerais. Você pode discutir várias coisas, adicional de insalubridade, quando você lida com uma substância insalubre, ou então adicional por hora extra, que eu mencionei aqui como exemplo.
Então, assim, nesse período você pode fazer ainda essas discussões de ordem judicial, né? Agora nós vamos para mais um intervalo, mas já voltamos com o programa Conexão de hoje. Conexão, em conexão com o mundo, em conexão com você. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ, conversando com o advogado Francisco Calimã sobre direitos trabalhistas. Francisco, e no que se refere à aposentadoria? Agora a gente já vai um pouquinho para a área do direito previdenciário, né? Mas quais foram as principais mudanças ocorridas e o que é preciso ter atenção? A reforma implementada pela emenda, teve uma emenda constitucional em 2019, a emenda 103. Ela modificou diversos pontos do sistema previdenciário brasileiro, desde a extinção de modalidade de aposentadoria até critérios para concessão do benefício. E ainda assim o custeio do sistema contributivo para a Previdência. Quanto aos benefícios, a primeira alteração que nos chama a atenção é que hoje não existe mais a possibilidade de se aposentar apenas por tempo de contribuição. É aquele tempo que você contribui, utiliza somente o tempo de contribuição para você obter o benefício previdenciário. Antes da reforma, o trabalhador e trabalhadora que atingisse 35 e 30 anos de contribuição poderia obter a aposentadoria por tempo de contribuição, seja ela integral ou quando se invocava o sistema de pontuação, somando idade e tempo de contribuição. Seja de forma proporcional, onde se utiliza o fator previdenciário, mecanismo que a lei provoca a redução do valor final no salário do benefício. Hoje, as únicas modalidades de aposentadoria são por idade, de 65 anos homem e 62 para mulher. Essa idade também foi objeto de reforma na Previdência em relação a homem e mulher. Por invalidez, a aposentadoria especial para trabalhadores em condições insalubres, né, quando você lida com uma substância que é potencialmente nociva à sua saúde. O trabalhador rural, que aqui na região acontece bastante, e para trabalhadores que tenham algum tipo de deficiência. Apesar da reforma ter acabado com a aposentadoria por tempo de contribuição, caso o trabalhador tenha preenchido com os requisitos para a obtenção desse benefício, até 11 de novembro de 2020, é importante, aplica-se o regramento antigo, né, o regramento que permitia essa modalidade. Uma vez que é direito adquirido, né? Uma expressão muito utilizada. Por sua vez, o caso do trabalhador não tenha preenchido inteiramente os requisitos, restando pouco para preenchimento de idade ou contribuição, a reforma trouxe algumas regras de transição. Aquela pessoa que já está assim, na beira de aposentar, ela pode utilizar uma regra transitória para poder utilizar a regra nova, né, com algumas adaptações, que vai viabilizar a obtenção da aposentadoria fora das regras que hoje estão vigentes. Para o trabalhador rural, a sistemática permanece a mesma, né, idade de 60 para homem e 55 para mulher, ambos com tempo mínimo de 15 anos de atividade rural. Outro ponto importante atine a pensão por morte, pois o valor que é pago pelo INSS dependerá do tempo que a pessoa falecida contribuiu para a Previdência, do tempo da união entre a pessoa, a vida com o cônjuge falecido, né, quando é caso de pensão por morte, e o seu cônjuge, o número de dependentes, enfim. E se o beneficiário possui alguma deficiência que possa lhe incapacitar para o trabalho. Então são essas as questões de aposentadoria que estão muito em voga por causa da mudança na legislação. E é fundamental nesse ponto, eu não digo aqui porque sou advogado, mas as dúvidas que aparecem para todos, recomendam sempre o auxílio de um profissional para poder, né, buscar uma aposentadoria de maneira correta, seja através de sindicatos, né, os sindicatos que estão na região que são muito atuantes, seja através de advogados que lidem na área previdenciária, aqui na região também tem bastante. Conexão. E assim chegamos ao final do programa Conexão de hoje. Francisco, muito obrigado pela sua participação. Foi de grande relevância você estar aqui esclarecendo essas dúvidas. Tenho certeza que foi um programa muito proveitoso para os nossos ouvintes, para os trabalhadores aí da nossa região. Muito obrigado por essa entrevista. O Edésio, eu que fico agradecido aí com o convite, fico muito honrado com o convite da rádio. Estou à disposição sempre que vocês precisarem para qualquer coisa. E de mais a mais, assim, é importante que o trabalhador ele entenda melhor seus benefícios. Hoje com a internet, todos têm um nível de informação muito mais elevado.
Mas o rádio ele é bacana, a gente conversava isso antes da reunião, que o rádio ele entra no ouvido das pessoas, ele preenche até melhor do que a iniciativa de você ir até o Google, né, sentar e discutir e perguntar quais são meus direitos. Então, muito bacana a iniciativa da rádio em fazer esse momento. Coloco minha disposição sempre se for necessário. E o meu escritório, inclusive aqui, né, no mesmo prédio da rádio, caso algum rádio ouvinte queira tirar uma dúvida mais pontual, estamos à disposição de todos. Muito bem, Francisco. Mais uma vez, obrigado por sua participação aqui no programa. E também agradeço a você, ouvinte, que acompanhou, ficou sintonizado. E a gente se encontra no próximo programa Conexão. Até lá. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você.